Se você sofre com procrastinação, falta de empenho é um problema para você, muitas vezes tem ficado com preguiça das coisas, parece estar com uma baixíssima tolerância a tudo que é desconfortável e que exige um esforço, talvez esse vídeo se encaixe muito bem na sua vida para que você consiga encontrar finalmente o potencial que você sabe no fundo que você tem, mas está com dificuldade de desempenhar. Meu nome é Pedro Freitas Mello, eu sou médico psiquiatra e essa aula foi originalmente dada numa escola de ensino médio de alto padrão daqui de Belo Horizonte. Eu fui convidado pela coordenadora do ensino dessa escola para dividir um pouco com os jovens que ali estudam o porquê que é tão arriscado viver num mundo de dopamina barata, com altíssima procura de o iFood, redes sociais, apostas em joguinhos eletrônicos, uso de vape, que é o cigarro eletrônico, a coordenadora de lá, preocupada com o futuro desses alunos e percebendo que alunos com muito potencial estavam aquém do que poderiam ser, me convidou para conversar um pouco com esses meninos. Só que o que eu percebi é que as preocupações dessa coordenadora são preocupações que eu vejo no meu consultório o tempo todo, não apenas com adolescentes, mas com adultos jovens e às vezes até com alguns adultos de 30 anos para cima, que teoricamente não deveriam ter esse tipo de impulsividade. Então eu preparei essa apresentação aqui. Foi uma apresentação que foi solicitada para ser disponibilizada nas minhas redes sociais e por isso eu estou dividindo hoje com vocês uma palestra que é muito útil para você se for adolescente, muito útil se você for um jovem adulto com essas dificuldades mencionadas e talvez mais útil ainda se você for pai de alguma pessoa que passa por isso. Então, a dor aqui que a gente vai tentar resolver é aquela dor de uma pessoa que tem potencial, eventualmente é muito inteligente, mas ela não está conseguindo colocar empenho e esforço nas coisas porque está com um limiar muito baixo de frustração, que é aquela pessoa que uma pequena coisa já incomoda, uma pequena coisa já faz ela cansar e desistir, e é certamente alguém que está sofrendo com procrastinação, talvez porque está viciada em dopamina barata. Então, é uma conversa sobre o cotidiano dos jovens de 2026, mas certamente isso também se projeta para uma população um pouco mais velha. Pessoal, eu queria começar essa palestra dividindo com vocês quem eu sou, para você ter certeza que aqui não é uma palestra de coach ou charlatão. Meu nome é Pedro Mello, eu sou médico formado numa universidade federal gigante daqui de Minas Gerais, que é a UFJF. Fiz minha residência no IPSENG, que é provavelmente a melhor instituição aqui de Belo Horizonte para se fazer uma psiquiatria, uma residência de psiquiatria, e sou aprimorado em transtornos alimentares pela USP, além de algumas formações paralelas em psicoterapia. Então, tudo que eu vou apresentar aqui não tem nada de coach. O que eu vou apresentar aqui é neurociência, aplicado um pouco à teoria da terapia cognitivo-comportamental e vou trazer um pouco da minha visão de mundo relacionado a essa realidade que a gente tem vivido. E o que a gente vai explorar é como que esses vícios digitais aparecem na vida real, o que, é que a neurobiologia tem a dizer sobre isso, e vou trazer um diálogo que originalmente é de perguntas e respostas e vocês vão poder trocar comigo através aqui das nossas redes sociais. Em primeiro lugar, quais são os ambientes onde estão presentes esses riscos da dopamina barata e do vício? Os principais são as redes sociais, bets e jogos de azar e os videogames. A grande maioria das pessoas vai se sentir representada mais pelas redes sociais. É o Instagram, é o YouTube, é o TikTok, tem outras plataformas aí, Kawaii, Twitter, onde as pessoas perdem muito tempo, tem o próprio WhatsApp, mas as primeiras que eu mencionei certamente são as que tomam mais tempo. Bets, jogos de azar estão cada vez mais frequentes e mais falados por aí, muito influenciados pelo patrocínio gigantesco que existe, e videogames que afetam principalmente jovens e principalmente homens. Então, pessoas do sexo masculino são muito mais afetadas pelo vício em videogames. Então, todas essas coisas aqui são coisas naturalizadas na nossa sociedade, então é o tipo de situação que é impossível a gente evitar. Eu estou aqui hoje para te ensinar a lidar com isso de um jeito mais saudável. E o que a neurobiologia, as neurociências, a psiquiatria revelam sobre o jovem, sobre o cérebro do impulsivo e sobre esse aprisionamento do indivíduo em torno dessas redes sociais? Primeiro de tudo, eu gostaria que vocês entendessem como que funciona uma tomada de decisão. Isso aqui é a base e a parte mais importante de toda a nossa palestra. Se você entender isso aqui, já me dou por satisfeito, você pode até sair do vídeo depois. Como que funciona a nossa tomada de decisão? Qualquer pessoa, independente da faixa etária, ela pode ser influenciada em parte pelos impulsos imediatos espontâneos que aparecem na vida dela e em parte pelas metas e propósitos bem definidos. Então imagina que essas são duas forças que se sobrepõem. Uma é a impulsividade, que são aqueles impulsos e desejos imediatos que vão aparecendo no dia a dia, e outras são aquelas metas e propósitos bem definidos que você tem para a vida.
Diante dessas forças, no dia inteiro você é invadido na sua cabeça por desejos, coisas que vão dando vontade de serem executadas. Uma vez que você tem desejos no seu dia a dia, você idealmente delibera sobre eles, né, pondera sobre aquele desejo, toma uma decisão e executa ou não. Isso aqui é a base de um processo de tomada de decisão. Vamos imaginar então um exemplo prático. Imagina que você está assistindo um jogo de futebol. Aí, eventualmente, aparece ali que a odd para o gol do Real Madrid é 2,0. Então, se sair um gol do Real Madrid dentro daqueles 45 minutos, você dobra a quantidade de dinheiro que você colocou. Isso é um tipo de impulso imediato e espontâneo que pode te levar ao desejo de colocar o dinheiro ali. O que é o processo de deliberação? É você pensar nos prós e contras daquela aposta e daquele envolvimento, de preferência levando em consideração metas e propósitos bem definidos que já estejam planejados na sua vida. Por exemplo, um dinheiro que você queria guardar para viajar, o risco da sua esposa não gostar disso, o risco de um pai seu ficar muito decepcionado de você perder dinheiro com a aposta caso dê errado. E aí, levando em consideração o que te trouxe impulsividade e as suas metas, você vai tomar uma decisão e executar aquilo ali que você decidiu. A pessoa impulsiva é aquela que parte do desejo ou do impulso, do tipo, veio a bet ali, veio a sensação de que eu posso ganhar, e ela já parte direto para a execução sem ponderar adequadamente, sem deliberar adequadamente. Depois ela corre mais risco de se arrepender e é uma pessoa que não está conseguindo seguir as metas e propósitos bem definidos. Vou te dar um exemplo a mais. Imagina alimentação. Imagina que você comeu mal durante o final de semana e chega na segunda-feira, você quer recuperar o que você avacalhou durante o final de semana para meter o shape, para ter um emagrecimento ali e ficar bem. O que seria um propósito bem definido? O que é uma meta planejada por você? Poxa, comer no café da manhã uma refeição balanceada, seria você na hora do almoço fazer uma escolha ali que privilegia saladas, legumes, carnes magras, você não fazer jejuns muito prolongados, porque isso todo mundo sabe que pode gerar um rebote de apetite no final do dia e aí você acabaria comendo mais. Ou seja, é você fazer o beabá, o arroz com feijão ali, que qualquer nutricionista saberia te prescrever. O que seriam impulsos espontâneos no meio do dia? Seria, por exemplo, bater o desejo de pedir um iFood na hora do almoço e aproveitar que você está pedindo iFood e pedir logo um hambúrguer. Se você não pondera adequadamente o que você acabou de refletir pela manhã, você pode acabar executando aquilo ali e depois se arrepender. Então percebam que no nosso dia a dia, o tempo inteiro a gente está tomando decisão. Na hora que o seu despertador toca de manhã, entre desligar o despertador e voltar a dormir ou levantar e acordar, é uma decisão que você acabou de tomar. Na hora de fazer o seu café da manhã, se você vai pular o café da manhã porque está com preguiça de fazer qualquer coisa, ou vai comer para ficar satisfeito e render bem durante o dia, mais um processo de tomada de decisão. Se no seu trabalho você vai pegar bastante empenho e esforço, ou se você vai empurrar com a barriga, mais uma tomada de decisão. E as tomadas de decisão também envolvem situações macro, relacionamentos que você vai entrar neles ou sair deles, investimentos financeiros que você vai fazer ou deixar de fazer. Tudo isso envolve desejo, deliberação, decisão e execução. O que significa que quanto melhor definido o seu objetivo, o seu propósito, suas metas, mais fácil de você bloquear a barreira da impulsividade. E quanto mais viciado você tiver em substâncias ou em comportamentos que são dopaminérgicos demais, que trazem euforia e entusiasmo demais, maior a tendência de você não conseguir ponderar antes de tomar decisões impulsivas. E aí percebam o seguinte: jovens antes dos 25 anos ainda não completaram a maturação do córtex pré-frontal. Então, se você está me ouvindo e tem menos de 25 anos, você naturalmente vai ser uma pessoa mais vulnerável para a impulsividade em detrimento das metas e propósitos bem definidos. Até porque, frequentemente, você não tem grandes responsabilidades na vida, não tem que criar família, não tem tantos boletos para pagar muitas vezes. Então, é muito frequente que você esteja mais vulnerável. Entender essa vulnerabilidade é o primeiro passo para você criar ferramentas, que eu vou ensinar aqui hoje, para você se proteger disso. Outras condições também podem contribuir para isso. Uma pessoa que tem TDAH é uma pessoa naturalmente mais desatenta, mais impulsiva. Frequentemente, ela também vai pecar nessas metas e propósitos bem definidos, porque é uma pessoa que muitas vezes não vai conseguir organizar bem a rotina, é uma pessoa que não vai ter uma noção de longo prazo tão perfeita se ela não trabalhar isso daqui. É uma pessoa que frequentemente se entusiasma demais com novidades
e ela corre o risco de ficar muito refém dos impulsos imediatos e espontâneos que surgem no dia a dia. Outra coisa, pessoas muito deprimidas. Pessoas deprimidas são pessoas que têm dificuldade de pensar no longo prazo, elas têm dificuldade de acreditar na própria capacidade delas de prosperar nas coisas, elas têm uma sensação de vazio, de menos-valia. Frequentemente também não conseguem ter metas e propósitos bem definidos. E por último, pessoas ansiosas. Pessoas ansiosas frequentemente têm pressa nas tomadas de decisão. Então, por conta de uma aceleração entre os impulsos que elas têm e a necessidade de decidir para se livrar direto daquele pensamento sobre qualquer coisa, faz com que elas não tenham tempo de deliberação. Então percebam, gente, que muita coisa passa por esse processo de tomada de decisão. Se você está com dificuldade nisso, o primeiro ponto é reconhecer, o segundo ponto é tentar utilizar as estratégias que eu vou passar, e se você acha que é impossível conseguir sozinho ou que você tem alguma dessas comorbidades que não estão te permitindo mandar bem nesse processo, procura um acompanhamento profissional. Inclusive, eu mesmo posso deixar meus contatos aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo ou nos comentários fixados. Então, se você precisar de algum tipo de apoio nesse sentido, pode me chamar. E como eu falei, isso vale para todo mundo, não é só para o jovem, não é só para o adolescente. Então, prestem atenção nisso. E agora eu vou dar sequência com vocês em alguns pormenores ainda mais específicos da neurobiologia da tomada de decisão e da impulsividade, para vocês entenderem como que o mundo de hoje intensifica a vulnerabilidade do cidadão brasileiro em relação às impulsividades. Em primeiro lugar, os donos e desenvolvedores dos aplicativos e dos sistemas de apostas, ou até dos videogames, eles conhecem a engenharia do seu cérebro e eles sabem que o sistema de recompensa funciona à base de antecipação. Então, muita gente fala que dopamina é a molécula do prazer, mas não é verdade. Dopamina é a molécula da antecipação. Então, na natureza, o momento que a dopamina mais aparece é na hora que você consegue visualizar e antecipar a recompensa, não é nem na hora que você consegue chegar na recompensa propriamente dita. Lá atrás, os homens das cavernas precisavam de um nível dopaminérgico facilmente acelerado para que eles se engajassem em atividades e finalizassem aquelas atividades para conseguir garantir a sobrevivência. Então peguem como exemplo um homem das cavernas que está ali com fome e ele sente o cheiro de mel. Ao sentir o cheiro de mel, ele vai ter um pico dopaminérgico porque ele já associa aquele cheiro à disponibilidade de um nutriente açucarado que entrega ali as calorias necessárias para ele sobreviver. Então ele precisa subir a dopamina para engajar naquela atividade, para subir a árvore, para receber as picadas de abelha, mas para coletar aquele mel ali e ter a satisfação, toda a endorfina que viria da alimentação. Claro que isso é tudo uma simplificação neurocientífica, mas a base é essa. E aí, percebam que ele precisava de muito esforço para conseguir uma pequena recompensa que é esse pouco de mel. Então, se não houvesse um nível dopaminérgico, né, esse sistema de recompensa entregando para ele uma antecipação da recompensa que deixasse ele entusiasmado para buscar essa recompensa, era muito provável que esse cara morreria de fome. Porque se o homem das cavernas fosse preguiçoso e precisasse de um máximo entusiasmo para ir atrás do esforço, provavelmente ele chegaria à conclusão que era melhor morrer de inanição mesmo do que passar tanto perrengue para conseguir tão pouca condição de conforto. Agora pega que a gente evoluiu para 2026 num ambiente onde a gente precisa de pouquíssimo esforço para ter picos imediatos de prazer e de satisfação. De que eu estou falando? Quando você pede um iFood e a comida chega na sua casa sem você se mover um músculo, obviamente que isso influencia essa regulação do seu sistema de recompensa. Quando a pessoa é viciada em videogame e ela dentro de casa, sentada no sofá, com o controle remoto, é capaz de receber muita satisfação e muito conforto e muito prazer, é óbvio que isso desbalança o sistema de recompensa. Quando a gente começa a ficar viciado em drogas, em substâncias que entregam um nível de satisfação imediato, sem qualquer esforço, idem. A pessoa que é viciada em sites adultos e ela tem acesso ao que para o homem da caverna seria a sobrevivência, e essa pessoa tem dentro da casa dela, procurando sites adultos, todo o mecanismo de reprodução satisfeito naquele momento, ela também está desbalanceando o sistema de recompensa. Então, o que está acontecendo com a gente é que o nosso sistema de recompensa está sendo totalmente sequestrado
por esses estímulos que são de muito pouco esforço e de muito rápido resultado. E aí tem um experimento que demonstra isso, que é um experimento do reforço intermitente. Se você coloca um ratinho numa gaiola e coloca uma alavanca para ele apertar, e quando ele aperta essa alavanca sai suco, esse suco faz com que o ratinho tenha prazer, e a próxima vez que você colocar a alavanca, nem precisa do suco aparecer para a dopamina subir, porque a alavanca já é a sinalização do ratinho que vem uma recompensa pela frente. Então ele está disposto a apertar aquela alavanca para o suco vir. Se toda vez que aquele ratinho aperta a alavanca para o suco vir, o suco aparecer, a dopamina tende a baixar, porque ele já satisfez ali o sistema de recompensa dele e já não tem mais tanta antecipação de recompensa. Por outro lado, se aquela alavanca nem sempre entrega o suco, essa intermitência entre o resultado, ou seja, se você colocar um pouco de imprevisibilidade para o ratinho e se você coloca um pouco de desafio para ele apertar aquilo e ter a recompensa, a dopamina volta a subir. E isso, inclusive, é utilizado pelas pessoas que querem te viciar, porque quando elas colocam nos aplicativos um algoritmo que intercala assuntos que você gosta extremamente e assuntos que você não gosta tanto assim, você fica igual um ratinho apertando a alavanca esperando a próxima vez que vai vir a recompensa e o reforço. Mas percebam que mesmo essa circunstância de intermitência de recompensa ainda é baseado num esforço muito curto. Então, até mesmo o esforço de rodar a tela até chegar a alguma coisa muito interessante já traz para o ser humano de hoje uma ideia de intermitência da recompensa. Então, por que eu quis trazer todo esse papo neurocientífico? Para vocês entenderem que a gente está vivendo num sistema onde as pessoas elas estão muito dependentes de dopamina rápida. Isso faz com que elas fiquem muito dependentes dessa dopamina rápida para se movimentarem no mínimo, e elas estão precisando se movimentar cada vez menos para ter essa recompensa. E para além disso, os engenheiros desenvolvedores dos jogos esportivos, de apostas e de jogos de azar, e dos videogames e das redes sociais, eles entendem exatamente como funciona a engenharia do seu cérebro e eles dominam a capacidade de te manter atento ali por mais tempo e ficar igual um ratinho viciado apertando a alavanca esperando a próxima recompensa. E ao mesmo tempo eles criam um sistema no qual qualquer esforço a mais do que mexer no celular, jogar um videogame ou apostar, vira algo extremamente difícil para você. E aí as pessoas vão desenvolvendo tolerância, que elas precisam cada vez apostar mais e cada vez ficar mais tempo dentro das redes sociais para se darem por satisfeitas. Elas vão desenvolvendo abstinência, que é um mal-estar subjetivo ou objetivo na tentativa de se afastarem dessas dopaminas baratas, e elas têm esse mecanismo de chasing, que é tentar recuperar prejuízo das apostas apostando ainda mais e tentar recuperar o suposto tempo perdido das redes sociais quando elas se passam um tempinho afastadas, que é o famoso FOMO, Fear of Missing Out. Tirar a pessoa da rede social, fazer ela sentir um mal-estar de que ela está perdendo algo. E hoje, transtorno de jogo e dependência digital, que não é descrita no DSM, mas é uma tendência que passe a ser descrita num futuro muito próximo, são condições verdadeiras que não são simplesmente preguiça, falta de caráter. São condições multifatoriais que estão deixando nossos jovens e também os nossos adultos presos nesse ciclo. Qual que é a consequência sistêmica disso? Pessoas que performam pior na escola e nos trabalhos, pessoas que abandonam hobbies e atividades de lazer, pessoas que se afastam e mentem para a família, são pessoas que acabam comprometendo a própria capacidade de prosperar na vida, porque elas diminuem o sonho, as expectativas que elas têm sobre as coisas. São pessoas com tolerância cada vez mais baixa ao esforço, ou seja, pessoas que se cansam, se frustram muito rápido ao menor problema que elas têm, e são adultos muito, muito, muito menos funcionais, muito menos capazes de resolver os problemas que aparecem no dia a dia. E a gente está numa ilusão do ganho fácil e da cultura do agora. As pessoas estão desprezando cada vez mais qualquer esforço intelectual e acadêmico e qualquer coisa que precise de um longo prazo. E isso é mais verdadeiro ainda para os jovens que talvez não tenham tanta experiência de vida. Então tem sido muito frequente eu atender em consultório jovens
que simplesmente desprezam a ideia da construção de qualquer carreira de longo prazo. E aí tem muito youtuber ganhando em cima disso, falando para os jovens que não precisa estudar, não precisa fazer faculdade, é só empreender, como se eles fossem sentar no computador e conseguir um trabalho fácil que vai ser tranquilamente executável sem gerar esforço nenhum. Esses jovens não estão levando o ensino médio a sério, esses jovens não estão se preparando para estudar e estão virando aqueles jovens que nem trabalham, nem estudam e ficam dependendo muito dos pais. E qualquer sugestão que você der para eles que de fato tenha uma boa projeção de futuro, vai esbarrar na cultura do agora, porque essas questões que são prósperas, elas tendem a exigir um esforço maior e é um progresso mais lento. E aí isso tem sido rejeitado pelos jovens e por alguns adultos também. Isso tem acontecido com muita frequência, provavelmente vocês já viram isso por aí. E aí o impacto na saúde mental são pessoas com comportamentos cada vez mais compulsivos, pessoas que têm desistido da própria vida, frequentemente têm cometido ali lesões ou até coisas mais graves contra si mesmos, são pessoas que ficam com ansiedade muito exacerbada, pessoas que distorcem o que é a realização pessoal, e isso é amplificado pelos influenciadores digitais mais idiotas possíveis, que são os que dominam a atenção no nosso país, pessoas que se endividam e ficam com a situação cada vez mais problemática, e eu reforço que é muito frequente pessoas que se envolvem com comorbidades que podem ser tanto causa quanto consequência desse ciclo que eu estou falando. Então, se você é um indivíduo que está passando por isso tudo, está sentindo dificuldade de sair sozinho e acha que já pode estar com sintomas de depressão, de transtorno ansioso, às vezes tem um TDAH que te impede de se organizar adequadamente, às vezes tem alguma outra condição, um toque, algum contexto biopsicossocial que está te prejudicando e você não está conseguindo lidar sozinho com as coisas, procura um acompanhamento profissional. Vou deixar no comentário fixado e na descrição formas de você encontrar esse cuidado. Pedro, além de encontrar um apoio profissional de psicólogo, psiquiatra, especialista que de fato estudaram o assunto e que certamente vocês irão procurar a formação deles antes de os contratarem. Dá um Google, pesquisa onde que fizeram faculdade, quais especializações têm. Se for um psiquiatra, procura lá no Google, busca CFM, que é o Conselho Federal de Medicina. Coloca o nome ali do especialista, vê se ele realmente está registrado enquanto especialista ou se ele não tem especialidade registrada. Checou tudo isso, achou um bom profissional? Perfeito, essa seria a primeira coisa a se fazer se você julga que já está num lugar que você não está conseguindo mais superar os vícios da procrastinação e da dependência digital. Segunda coisa que você vai fazer, detox de influências negativas. Para de seguir influenciador e conteúdos que reforçam na sua cabeça essa cultura do ganho fácil e do imediatismo. Prefira influências que vão te ajudar a reconhecer no esforço um traço de inteligência. Essa ideia de que é inteligente quem consegue um resultado bom com menos esforço é uma ideia de criança. E eu falo isso com muito lugar de fala porque eu também já tive essa percepção. Quando eu era criança e eu estudava no ensino médio, eu tinha uma impressão que se eu tirasse notas melhores estudando menos, eu era uma pessoa mais inteligente. Porque isso é uma crença cultural e social que as pessoas tendem a acreditar, mesmo sendo o raciocínio mais burro do mundo. Então, eu acreditava isso e eu só fui entender que eu estava sendo pouco inteligente quando eu li um livro de autoajuda. Veja aí, eu nem gosto de autoajuda, mas eu encontrei num livro de autoajuda que chama Mindset uma explicação sobre o fato de que pessoas que têm essa mentalidade de que a inteligência é uma questão inata e que você é bom naquilo, que você consegue executar bem com menos esforço, essas pessoas, naquelas atividades que elas não nasceram com uma predisposição a ser boas, elas vão ser horríveis, porque elas só vão querer evitar essa atividade acreditando que elas são ruins nelas, então não adianta se esforçar. E nessas atividades que elas nasceram com uma predisposição a ser boas, elas vão continuar executando, elas vão tendo um reforço positivo, mas elas vão se esforçar pouco. Então vai chegar algum momento, seja no ensino médio, numa escola melhor, seja numa faculdade, seja no mercado de trabalho, que a falta de esforço vai fazer você bater de frente com pessoas melhores que você, porque foram pessoas que também tinham aquela predisposição, mas elas se esforçaram mais. Ou são pessoas que nem tinham predisposição nenhuma, mas elas se esforçaram tanto que elas te alcançaram. E aí, nesse momento, a pessoa que até era predisposta a ser boa em determinada atividade, ela foi ultrapassada e ela não sabe se esforçar em nada. Resumindo, o indivíduo que acredita que inteligência
é uma habilidade inata e que se você for mais inteligente, você vai precisar de menos esforço para chegar nas coisas, é o indivíduo fadado ao fracasso. Com exceção de pouquíssimos exemplos no mundo assim de pessoas que foram pouquíssimo esforçadas e prosperaram em algo porque eram muito fora da curva naquele algo, essas pessoas são 1 em 1 bilhão, significa que você que está assistindo esse vídeo, que não é extraordinário em nada, mesmo que você seja muito predisposto a ser muito bom em alguma coisa, se você não colocar esforço naquela coisa, é questão de tempo até você ser ultrapassado ou até você encontrar um desafio que vai ser grande demais e que vai precisar de esforço. Resumindo, pensar que inteligência é uma habilidade inata que não precisa de esforço ou que inteligência é inversamente proporcional ao seu esforço é a maior burrice que um ser humano pode cometer. Dito isso, fuja de influências que te levam a acreditar nisso e que te levam a acreditar que a inteligência é inversamente proporcional ao esforço e se aproprie de influências que te ajudem a cultuar um trabalho bem feito, porque isso tende a te ajudar. Por fim, tecnologia a seu favor. E aí eu vou me permitir fazer a publicidade de um amigo meu que era meu paciente. Eu tive um paciente que ele era desenvolvedor de sistema, de software, tratei um quadro de TDAH nele e, coincidentemente, nessa última semana, ele me convidou para conhecer um aplicativo que ele criou para ele próprio e depois ele resolveu desenvolver para a população geral e soltar lá na Apple Store, no aplicativo do Android e por aí vai. Que basicamente é um aplicativo que faz uma coisa que outros aplicativos fazem, só que ele utilizou todo o conhecimento que ele foi adquirindo nas nossas consultas e no acompanhamento psicológico que ele fazia para aplicar os conceitos da terapia cognitivo-comportamental e no que existe de evidência para melhorar a produtividade, ele aplicou isso nesse aplicativo. E aí, primeiro, ele utilizou nele próprio, conseguiu ter alta, inclusive, da psiquiatria, tá muito bem, e ele resolveu aplicar isso para outras pessoas também. O que tem de diferente nesse aplicativo? Porque tem muito aplicativo hoje em dia que que ajuda você a criar essas listinhas e ter uma maior produtividade. Mas a diferença dele, que ele fez nesse aplicativo aqui, é que ele aplicou alguns conceitos simples que ajudam muito o paciente que é procrastinador e tem dificuldade de ter empenho. Por exemplo, esse aplicativo ele faz um rastreio inicial para identificar qual que é o seu nível de dificuldade e a partir do seu nível de dificuldade, ele vai liberar uma quantidade específica de metas que você pode colocar para aquele ciclo de 15 a 30 dias. Então vamos supor que você é uma pessoa que já é muito produtiva e quer entrar numa máxima performance. Você vai responder aquele questionário, o aplicativo vai entender que você já é muito produtivo e ele vai te colocar um nível de metas ousadas que vão exigir de você um grau de confiança que você já tem, mas que vão te impulsionar para chegar naquelas metas. E você pode ir escolhendo seus focos e colocando como que você vem se sentindo após cada dia que você cumpre ou não cumpre eles. De acordo com a sua resposta, ele te passa a meta seguinte. Agora, se você respondeu o questionário e é uma pessoa muito procrastinadora que está precisando sair de um nível muito fácil para você recuperar a sua confiança, ele limita o número de metas que você pode colocar e quão ousado você pode ser. E aí, a partir de cada ciclo que você consegue cumprir aquele mínimo bem feito, ele te devolve essa autoeficácia e te permite colocar uma segunda meta um pouco mais ousada. Então, quando o Pedro, que é o nome dele, me apresentou esse aplicativo, eu achei incrível, porque tem muitos pacientes que eu gostaria de utilizar uma ferramenta como essa. Então, eu também, se eu não me engano, nem está pronto ainda esse aplicativo, mas eu acho que ele está fazendo um grupo para selecionar as primeiras pessoas que vão testar. Eu vou deixar também no comentário fixado e na descrição do vídeo. Se vocês tiverem interesse, vocês podem conhecer também. Pessoal, dito isso tudo, percebam que tanto o vício quanto essas dependências mencionadas aqui hoje são condições neurobiológicas. A ideia da aula de hoje não é atacar ninguém, não é fazer ninguém sair se sentindo entristecido e desesperado, mas é para trazer esse insight crítico, essa discrepância, para que os indivíduos que estejam assistindo essa aula, ou os parentes de pessoas que estejam assistindo essa aula e que estão precisando desse tipo de conhecimento, consigam ter esse discernimento entre o que é uma falha moral e ética e o que é uma patologia multifatorial que vem sendo construída na cabeça dos nossos adolescentes e dos nossos adultos jovens por conta do contexto em que eles estão inseridos e por conta dessa sequência de desenvolvimento tecnológico que a gente teve, a própria pandemia que isolou muitas pessoas e que intensificou essa questão do digital. E aí é o entendimento de que isso é um contexto de vulnerabilidade que todo mundo está ali refém dele.
cabe a nós saber como driblar essas situações. Procurar ajuda profissional se a pessoa já está num lugar que ela não consegue sair sozinha e tentar incentivar os nossos jovens, e você e eu também nos sentirmos incentivados a procurar atividades que precisam de um esforço maior para chegar até o resultado. Que atividades são essas? Leituras, conversas com pessoas sem preocupar com o tempo e sem querer uma produtividade, uma velocidade na conversa, um áudio no 1.0 ao invés de um áudio no 2.0, esportes, porque esportes são atividades que você precisa de muito esforço para conseguir começar a mandar bem, dança, aula de música, idioma. Então, todas essas coisas que envolvem a necessidade de um esforço prolongado para você ter um resultado progressivo são atividades úteis. E quanto melhor você fizer um detox e um distanciamento de atividades que te entregam um resultado muito imediato para um esforço muito curto, que é um iFood no lugar de ir no supermercado e fazer uma comida, que é um site adulto ao invés de você ter um relacionamento saudável e cultivar esse relacionamento, que é um chat GPT ao invés de você ler um livro até o final e traçar as suas próprias conclusões dele, quanto mais você conseguir se distanciar disso sem se prejudicar, melhor vai ser para a sua vida. Tá aqui o meu contato e o meu suporte. Eu espero que essa palestra tenha contribuído para vocês. Sou muito disponível para feedbacks, críticas, sugestões, tá? Eu sou muito acessível mesmo, então pode me procurar nas redes. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado por ter dedicado aí 30 minutos da sua atenção. Eu sei que isso é muito valioso nos dias de hoje. Não deixe de me acompanhar nas redes sociais, se inscrever no canal, me seguir, curtir o vídeo e compartilhar para que esse tipo de conteúdo acesse mais gente. Um abraço e bom final de semana para vocês, ou boa semana para vocês se você estiver me assistindo num dia útil. Até logo!